8 em cada 10 famílias estavam endividadas em setembro. TSE recebe pedidos de reforço das forças federais para o segundo turno. E você vai ver também. Cientistas brasileiras desenvolvem método que detecta câncer de mama pelo sangue. Reino Unido se prepara para definir seu novo premier na próxima semana. Já na Itália, Giorgia Meloni deve ser nomeada como primeira-ministra nesta sexta-feira. E já que o fim de semana chegou, trazemos uma dica de passeio para os apaixonados por automobilismo. A exposição 50 anos de GP no Brasil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo agora 1h em ponto pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Sextou, não é? Graças a Deus. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em setembro, a inadimplência chegou a 8 em cada 10 lares brasileiros. O aumento das dívidas das famílias neste ano avançou e bateu recorde, limitando a capacidade de consumo da população e impulsionando a inadimplência. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias endividadas atingiu 79,3% do total de lares no país em setembro. Nas casas com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento superou os 80% pela primeira vez. A data considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Ao mesmo tempo, o número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas também cresceu em setembro, alcançando 30% do total de famílias no país. A terceira alta consecutiva levou o indicador ao maior percentual da série histórica iniciada em 2010. O alto patamar de endividamento e de inadimplência acontece em um momento de puxada nos juros para conter a disparada da inflação. A taxa básica da economia, fixada pelo Banco Central, está em 13,75% ao ano, o maior patamar em 6 anos. E o Estado de São Paulo cancelou a cobrança do IPVA de 228 mil veículos de motoristas que têm algum tipo de deficiência. O beneficiário que já pagou o imposto pode resgatar o valor. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo retirou a cobrança do IPVA de 228.337 veículos de propriedade de pessoas com deficiência. Os donos dos carros que já eram isentos em 2020 e 2021 continuam sem a obrigação de pagar o tributo desde que não tenha feito a transferência do veículo. A cobrança do IPVA para esse grupo, que estava suspensa até o dia 30 de julho deste ano, foi cancelada em definitivo. O beneficiário que pagou as parcelas do imposto no início do ano, antes da suspensão, pode pegar o dinheiro de volta sem precisar solicitar. Os valores estão disponíveis no Banco do Brasil por 2 anos, bastando apresentar o documento de identidade original do proprietário com foto e o certificado de registro e licenciamento do veículo para sacar o valor. O valor venal do veículo para o exercício de 2022 está entre R$ 70 e R$ 100 mil. Se passar deste limite, o proprietário não tem direito à isenção. A medida vai ser mantida para o IPVA 2023. As pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental ou autista no sistema de veículos que compraram um carro e têm direito ao benefício devem fazer o pedido de isenção de IPVA na Secretaria da Fazenda de São Paulo até o dia 30 de novembro. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu pedidos de reforço das forças federais para o segundo turno das eleições. Os estados acionaram a corte para garantir a segurança nas eleições. Pelo menos 7 estados acionaram o Tribunal Superior Eleitoral pedindo apoio de forças federais para atuar no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. As principais justificativas para esses pedidos
foram relacionadas à segurança e também à dificuldade das zonas eleitorais no transporte das urnas. De acordo com a lei, a ajuda da Força Nacional de Segurança ou das Forças Armadas pode ser solicitada pelos juízes eleitorais sempre que for necessário assegurar o direito do eleitorado de exercer a cidadania por meio do voto e escolher os representantes com tranquilidade. Os estados que solicitaram o apoio são Ceará, Tocantins, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Mato Grosso. Até o momento, 222 municípios já solicitaram esse reforço, mas o número pode aumentar até o dia da votação. No primeiro turno, a Segurança Eleitoral pediu reforço na segurança para 453 municípios, em um total de 11 estados. Agora falamos de saúde. Cientistas brasileiras desenvolveram um método que detecta o câncer de mama pelo sangue. O teste, chamado biópsia líquida, permite a realização do diagnóstico de forma menos invasiva. A vantagem desse novo tipo de biópsia é que ela é realizada através da coleta do sangue, tornando-a muito mais rápida e menos invasiva do que os procedimentos realizados atualmente para o diagnóstico. Além disso, possibilita acompanhar o tratamento em tempo real. Há mais de uma década, cientistas da Universidade Federal da Uberlândia trabalham na investigação de indicadores presentes no sangue, chamados tecnicamente de biomarcadores, que podem trazer novas respostas sobre o câncer de mama. O objetivo da pesquisa é poder identificar a doença ainda em fase inicial. O diagnóstico precoce contribui para evitar a metástase, que consiste no espalhamento das células cancerígenas para outras partes do corpo. Durante a pesquisa, o sangue era coletado e centrifugado, processo que separa as suas partes. A seguir, as pesquisadoras adicionavam reagentes que marcavam as proteínas nas células tumorais e essas células eram contadas e identificadas em um equipamento chamado citômetro de fluxo. A técnica permite identificar a presença ou ausência de células tumorais através de um conjunto específico de proteínas. Pelo painel de marcadores, é possível classificar corretamente, acima de 80%, as mulheres que não apresentavam alterações na mama, mulheres diagnosticadas com doença benigna da mama e mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Os resultados do método foram publicados no periódico científico International Journal of Molecular Sciences. Ao todo, 110 mulheres contribuíram com o desenvolvimento do estudo. O câncer de mama é o principal tipo de câncer a atingir mulheres e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de mais de 66 mil novos casos a cada ano no Brasil. A gente traz agora um alerta, porque o número de doações de sangue caiu em muitos hospitais. A situação é preocupante. Só em setembro, a queda foi de 30% no Instituto Nacional do Câncer. Paty. Dani, é um dado alarmante. O INCA necessita de ao menos 70 doações por dia para poder salvar vidas. Vamos acompanhar. A situação é preocupante por causa da aproximação do período de férias e das festas de fim de ano, justamente quando a demanda aumenta. Segundo o INCA, até o momento, pouco mais de 7 mil doações foram feitas ao longo de 2022, 1.000 a menos do que no ano anterior. O Instituto Nacional de Câncer necessita de ao menos 70 doações por dia de todos os tipos sanguíneos para manter o estoque suficientemente abastecido. Para doar, é necessário apresentar documento com foto e os menores de 18 anos devem ter o consentimento formal do responsável. Também é preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, pessoas com diagnóstico ou suspeita de Covid estão aptas a doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas. Já quem teve contato com casos positivos pode doar após 7 dias do último contato. E olha só essa notícia, o número de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais quase dobrou em 20 anos. Segundo a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Nos anos 2000, o índice de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais era de 9,1%. Esse número saltou para 16,5% em 2020. Os dados foram levantados pela Fundação Oswaldo Cruz
com base no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, 67,4% das gestantes tinham entre 20 e 34 anos em 2000. 2 décadas depois, essa concentração caiu para 57,8%. Para a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Com isso, aumenta a necessidade do acompanhamento médico para o planejamento da gravidez e para amenizar os riscos até o nascimento do bebê. A hipertensão e a diabetes gestacional têm risco aumentado na mãe com mais de 30 anos. Já em relação à amamentação, a prática segue importante para o bebê independente da idade da mãe. E antes do intervalo, a gente fala do tempo. A sexta-feira começou com chuva em várias regiões do país e a previsão é de que o final de semana continue assim. Infelizmente, gente, existem alertas de tempestade ativos do INMET para todo o sul, sudeste e parte aí do centro-oeste. Vamos juntos lá fora com a câmera 10? Você vê aí na sua tela, ó, céu bastante nublado. Logo cedo ficou aquele chove e para, que já é típico aqui de São Paulo. Nesse momento não chove. De volta comigo? Agora a gente confere a previsão para o fim de semana e para hoje também. De olho aqui no telão, a gente começa falando de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A máxima na capital é de 26 graus, mas com chuva a qualquer hora do dia. No final de semana, o tempo segue instável. Apesar do calor, as chuvas deverão continuar por lá. A máxima prevista para o sábado é de 27 graus e para o domingo de 29 graus. Em Porto Alegre, o tempo também vai ficar encoberto. A máxima prevista para hoje é de 23 graus, com previsão de temporais. No sábado, as chuvas continuam na região, mas o sol deve voltar a aparecer. A máxima prevista é de 23 graus no sábado e 21 graus no domingo. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo de novo. A cidade amanheceu com chuva forte em diversos pontos e a previsão é que ela volte a qualquer hora do dia. Hoje a máxima pode chegar a 24 graus. No final de semana, a temperatura cai um pouquinho, com máxima de 22 graus no sábado e apenas 20 graus no domingo. Veja a seguir, Giorgia Meloni deve ser nomeada como primeira-ministra da Itália nesta sexta-feira. E já que o fim de semana está aí, trazemos uma dica de passeio para os apaixonados por automobilismo. A exposição 50 anos de GP no Brasil. Nós voltamos já! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília e vamos de destaques internacionais. O Reino Unido terá um novo primeiro-ministro na próxima semana. O anúncio foi feito após Liz Truss renunciar ao cargo nesta quinta-feira, depois de ter ficado apenas 6 semanas, exatos 44 dias no poder. O Partido Conservador Britânico inicia nesta sexta-feira uma campanha frenética para definir o sucessor da primeira-ministra demissionária Liz Truss, com boatos de uma provável tentativa de retorno ao poder de Boris Johnson. Depois de passar apenas 44 dias no cargo, a líder conservadora anunciou a renúncia na quinta-feira. O curto período foi marcado por uma crise econômica desencadeada basicamente por suas próprias decisões. Truss admitiu que não pode cumprir com o mandato para o qual foi eleita, depois que abandonou seu polêmico pacote de grandes cortes de impostos e enfrentou uma rebelião entre os deputados conservadores. Truss sucedeu a Boris Johnson em 6 de setembro, após uma campanha de várias semanas contra Rishi Sunak, e prometeu reformas profundas diante do aumento do custo de vida no país. O então rival e ex-ministro das Finanças, que havia alertado para as consequências desastrosas do plano fiscal de Truss, passou a ser considerado um dos favoritos para assumir o posto de chefe de governo. Mas entre os aspirantes também aparece o nome de Boris Johnson, apesar dos escândalos que marcaram seu mandato e de sua reduzida popularidade ao deixar Downing Street. Outros possíveis candidatos se mantiveram discretos até o momento. O processo de escolha do novo líder conservador vai acontecer em 28 de outubro. E olha, o novo premier terá que lidar com os desafios econômicos de um país
que registra uma das piores inflações em 40 anos. O Reino Unido pagou juros recordes por suas emissões de títulos da dívida em setembro, em um cenário de aumento da inflação e queda nas vendas no varejo, em meio à crise política e econômica do país, em um momento de incerteza que se aprofundou na quinta-feira com a renúncia da primeira-ministra Liz Truss. Os indicadores econômicos refletem a instabilidade política. Os juros da dívida britânica alcançaram 7 bilhões e 700 milhões de libras em setembro. O valor é 2 bilhões e meio a mais do que no mesmo período em 2021, o nível mais elevado desde o início da série de estatísticas mensais, em 1997. O Escritório Nacional de Estatísticas informou em um relatório divulgado nesta sexta-feira que desde meados do ano passado, a carga da dívida do Estado aumentou consideravelmente, mas não por um aumento da dívida, e sim em grande medida devido à inflação. Em meio ao caos e incerteza política, o país registra os piores índices de inflação do G7, com um aumento de mais de 10% dos preços ao consumidor, crescimento nulo, crise energética e aumento do custo de vida. Este cenário pesou consideravelmente no consumo e as vendas no varejo caíram 1,4% em setembro, na comparação com agosto, mês em que a queda foi ainda mais acentuada e registrou 1,7%. E vale destacar que os alimentos e gastos com energia representam mais de 50% da inflação na Europa. Muito é consequência da guerra na Ucrânia. A Alemanha e toda a Europa, na verdade, dependem do gás russo. Hoje há um temor muito grande da Europa que o PIB caia e os países entrem em recessão. E a União Europeia definiu novos planos para combater a crise energética no continente. Vamos conferir. Os líderes dos países membros da União Europeia fecharam na madrugada desta sexta-feira em Bruxelas um acordo sobre um mapa de ação para avançar em uma resposta comum para a crise energética e manter a unidade do bloco diante de evidentes divergências. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que existe uma forte determinação compartilhada por unanimidade para agir nos pontos definidos. Conselho Europeu que é central. O Conselho Europeu é central e levantou esta estrutura que agora é fixada de maneira precisa, sem tabus, com uma lista de medidas que vai precisar ser tratada de forma afinada para entrar em vigor e ter impacto nos 3 pontos prioritários. Estes pontos são reduzir os preços, que estamos determinados, garantir o fornecimento, que estamos determinados, trabalhar para reduzir a demanda, que estamos determinados. Os 27 países do bloco discutem há meses sobre como lidar com o aumento exponencial das tarifas de energia, mas a pressão aumentou com a aproximação do inverno no hemisfério norte, que obriga os líderes a definir saídas concretas. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, chegou a sugerir a adoção de um preço máximo para todas as compras de gás, ainda que a ideia tenha se chocado com objeções da Alemanha, maior economia do continente, que questiona a eficiência da iniciativa. No primeiro dia de reunião, os países do bloco concordaram em promover compras conjuntas e voluntárias de gás que cubram pelo menos uma meta obrigatória de 15% das metas de preenchimento de reservas. Também foi apoiada uma aceleração das negociações com países produtores considerados confiáveis, como Noruega e Estados Unidos. O Banco Central da Argentina manteve a taxa básica de juros estável de setembro, após uma leve queda na inflação. O país tem enfrentado uma das piores crises financeiras em anos. Uma notícia que aliviou o ciclo de aperto do país, que tinha a taxa básica estipulada em 38% no início deste ano, mas que agora vive uma das crises monetárias mais agressivas em anos. A taxa de inflação mensal da Argentina ficou abaixo do esperado em setembro, em 6,2%, mais baixa do que em agosto e abaixo das previsões dos analistas, que esperavam um aumento de 6,7%. Segundo especialistas, a inflação anual na Argentina ainda deve chegar a 100% até o final do ano, uma das taxas mais altas do mundo, conforme o país enfrenta uma ampla gama de crises econômicas e uma desvalorização da moeda. Somente os preços subiram mais de 66% nos primeiros 9 meses do ano.
O presidente da Itália deve nomear oficialmente a líder do partido, Fratelli d'Italia, como primeira-ministra nesta sexta-feira. Giorgia Meloni vai ter o desafio de conduzir uma coalizão frágil e recuperar uma economia em dificuldades. A líder do partido pós-fascista Fratelli d'Italia, que chega ao poder exatamente um século depois de Benito Mussolini, foi convocada para comparecer ao Palácio do Quirinal pelo presidente da República, Sérgio Mattarella, que deve encarregá-la de formar um governo. Na manhã desta sexta, ela já se reuniu com o presidente no contexto das consultas que antecedem a nomeação de um governo. No encontro, ela estava acompanhada dos aliados Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, líderes dos partidos que compõem a coalizão vencedora. No momento em que a terceira maior economia da zona do euro enfrenta uma situação econômica complicada, a tarefa do governo se anuncia como difícil. Meloni ainda vai ter que garantir a unidade da coligação que já apresenta fissuras. Ela precisou enfrentar nesta semana a polêmica gerada pelas declarações de Berlusconi, que revelou uma amizade com o presidente russo Vladimir Putin e culpou Kiev pela guerra. A Comissão Eleitoral do Paquistão considerou o ex-primeiro-ministro do país como inelegível por 5 anos, por não declarar presentes diplomáticos recebidos durante o mandato. Ele chegou a admitir ter revendido alguns deles pelo dobro do valor. A comissão concluiu que o ex-chefe do executivo esteve envolvido em práticas corruptas. Os advogados de defesa afirmaram que vão recorrer. Se a decisão for confirmada pela Justiça, Khan vai ser proibido de participar das próximas eleições legislativas, que acontecem até outubro de 2023. Ele deixou o poder em abril, depois de uma moção de censura da Assembleia Nacional. Khan é acusado, além de não ter declarado os presentes recebidos, de lucrar com a revenda de alguns deles. De acordo com a lei paquistanesa, os funcionários devem declarar todos os presentes que recebem. Os mais baratos podem ser mantidos, mas os mais caros devem ser comprados com 50% do valor. Essa proporção era de 20% antes de Khan aumentar a cota. A denúncia foi apresentada pela oposição à comissão eleitoral quando Khan ainda estava no poder. Ele explicou que não declarou alguns bens por motivo de segurança nacional, mas admitiu que comprou alguns presentes e revendeu pelo dobro do valor. Apesar de não estar mais no poder, ele mantém um amplo apoio da população e organizou grandes comícios de apoiadores para pressionar a frágil coalizão no governo. E olha só, a Indonésia anunciou a suspensão da venda de todos os xaropes e medicamentos líquidos do país após a morte de quase 100 crianças. A proibição da venda de xaropes e medicamentos líquidos foi anunciada pelo Ministério da Saúde do país. As restrições devem permanecer até que as autoridades concluam a investigação de medicamentos não registrados suspeitos de conter ingredientes tóxicos. Segundo o Ministério, até o momento, 99 mortes e 206 casos de lesões renais agudas foram registrados, a maioria em crianças com menos de 6 anos. Mas o número de casos pode ser ainda maior do que o relatado. A proibição ocorre depois que a Organização Mundial da Saúde vinculou 4 xaropes para tosse fabricados na Índia à morte de até 70 crianças em Gâmbia, na África Ocidental. No início desse mês, as autoridades indianas fecharam uma fábrica em Nova Delhi, onde os remédios eram feitos. A OMS acredita que os medicamentos continham grandes quantidades de produtos químicos. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, muita gente se emociona quando ouve esse som, né, Dani? Esse barulho faz a gente lembrar de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Michael Schumacher, dos domingos de manhã no sofá da sala em frente à televisão, e do orgulho de ser brasileiro quando a gente via aquela bandeira quadriculada balançando na pista. Afinal, esse é o som do motor dos carros da Fórmula 1, Tati. Verdade, Dani. Olha, e os apaixonados pela modalidade terão aí a oportunidade de rever essa história em uma exposição que acontece aqui em São Paulo. A mostra 50 anos de GP no Brasil está em cartaz no Parque do Ibirapuera. O público poderá ver de perto capacetes, troféus e carros que contam a história da Fórmula 1 no Brasil. Vamos ver. O Neto Machado e o Carlos, que fazem parte do grupo Confraria Grid, logo que souberam, vieram ver a trajetória dos grandes prêmios. O evento celebra os 50 anos de Fórmula 1 no país. É paixão mesmo, é paixão pelo automobilismo desde o tempo de Jacarepaguá ainda. A gente era moleque e ia acampar lá para assistir corrida, fazer um bate e volta.
Logo na entrada, o visitante vai ver pela primeira vez o troféu exposto de José Carlos Patti, que dá hoje nome ao Autódromo de Interlagos. A corrida, que começou a acontecer primeiramente em São Paulo, foi transferida durante 10 anos para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para que o autódromo fosse reformado. Recentemente, as competições voltaram a acontecer na capital paulista. A exposição apresenta algumas curiosidades. Os fãs do automobilismo vão ter na exposição uma grande oportunidade de entrar num verdadeiro túnel do tempo e visitar carros históricos, como essa réplica da Lotus de Ayrton Senna de 1985. Aqui nesse espaço são reunidas memórias de tio e sobrinho com os macacões de Bruno e Ayrton Senna. Gostei dos carros, dos pilotos, os macacão deles, né, assim, e tirar uma foto, registrar tudo para mim estar mostrando para meu filho e os familiares e os amigos. A exposição ainda conta com simuladores para quem quer ser piloto por um dia, levando o visitante a vivenciar uma experiência única. A gente tem aí os nossos monitores com as bandeiradas, fazendo você vivenciar também a regra da Fórmula 1. A gente trouxe muito acervo também dos bastidores da Fórmula 1, de safety car, que é um lugar que às vezes a gente não tem acesso, ou que a gente às vezes nem conhece todas as regras da Fórmula 1. Então a gente também tentou trazer isso para o público também experimentar e vivenciar um GP como se eu estivesse lá dentro mesmo, como se eu fosse o próprio piloto. A expectativa dos organizadores é de que 200 mil pessoas visitem o local até o dia 20 de novembro. A Fórmula 1 está resgatando esse público de uma forma mais recente nos últimos anos. Então ver esse público aqui e ver quanto eles ficaram admirados com essa história de uma época que eles não conheciam e poder ver foto, ver capacete, ver essa memorabilia mesmo, foi muito legal. Muito bacana. E para você que está nos assistindo e ficou aí com um gostinho de quer mais, a exposição fica na Oca, no Parque do Ibirapuera, até o dia 20 de novembro, de terça a domingo. E olha que bacana, nas terças-feiras a entrada é gratuita. Mais que os motores, é um programa para acelerar os corações dos amantes do automobilismo. Isso mesmo, Dani, bem lembrado. E olha, essa edição fica por aqui, agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde para você e bom fim de semana.